Meio-dia e 2 minutos, estamos no ar para a edição de hoje, quinta-feira, do TVC News, aqui pela TV Cultura Santa Catarina. Grande abraço àquelas pessoas que nos encontram. Ontem estive presente lá no IFC, no campus, no auditório do campus IFC em Camboriú, e muitas pessoas dizendo, olha, estou assistindo a TV Cultura, programa da TV Panorama, TVC. Muito obrigado pelo carinho de todo esse público das Camboriús e também do estado de Santa Catarina. Vamos conhecer agora o que é notícia nesta quinta-feira com chuva na nossa região. Audiência pública debate micromobilidade urbana em Balneário Camboriú. Santa Catarina intensifica medidas de defesa sanitária após a confirmação de foco de influenza aviária. Leonel Pavan apresenta relatório dos 141 dias de governo. Caminhada marca ação pelo combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Número de empreendedores individuais cresce em Camboriú. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no TVC News. Olha, a influenza aviária tem sido uma certa medida complicada no que diz respeito quando ela aparece, porque ela pode simbolizar um risco, principalmente para as pessoas, mas economicamente para o estado de Santa Catarina, também a nível de país, pode significar grandes prejuízos. Para falar sobre a defesa sanitária que foi montada no estado de Santa Catarina, já está conosco aqui a presidente da SIDASC, Celes Regina Matos. Presidente, boa tarde. Muito bem, eu estou sem o som da presidente, Celes, né? Estou sem o som da presidente, né? Vamos ver se a gente consegue. Pronto. Agora sim. Boa tarde, presidente Celes, tudo bem? Boa tarde, Saúl, boa tarde a todos que acompanham a TVC, a SIDASC está à disposição. Muito bem, vamos falar sobre as medidas, né? A gente tem escutado muita coisa sobre a influenza aviária que, querendo ou não, acaba trazendo risco, principalmente nas questões econômicas. Eu queria que a senhora falasse o que a SIDASC está fazendo a nível de Santa Catarina, que a gente sabe que tem muita gente, né? Tem muita gente que produz, tem muita gente que faz e que lida com as nossas aves. Sim, Saúl, a avicultura comercial, ela em Santa Catarina é o segundo estado que mais exporta aves para o mundo. Santa Catarina também é um país que exporta para mais países no mundo, 152, né? Então, o retorno financeiro, né, da arrecadação no agro, na parte de exportação, também o maior volume é na avicultura em Santa Catarina. Então, sim, o risco da influenza aviária de alta patogenicidade representa para nós uma situação de alerta, porque até hoje, no Brasil, nenhum caso de influenza aviária de alta patogenicidade em aves comerciais havia sido encontrado, localizado, né? Então, agora em Montenegro, no dia 11, foi feita uma coleta, 11 de maio, e realmente se confirmou lá em avicultura comercial a influenza aviária de alta patogenicidade. A gente repete muito isso porque essa doença perigosa que alastra, que se dissolve muito dentro dos aviários e causa muita mortalidade, é aquela que chamamos de alta patogenicidade. Influenza aviária de baixa patogenicidade, que não tem perigo nenhum. Então, desde que teve essa positividade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina intensificou o trabalho que tem de fiscalização nas barreiras ao longo de todo o limite de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. É bom lembrar que o governo do estado, por meio da SIDASC, mantém 7 dias por semana, 365 dias por ano, 24 horas por dia, uma equipe de mais de 400 trabalhadores dessas barreiras fixas que nós chamamos, justamente fazendo o controle de trânsito, de tudo que for carga de interesse zootécnico e sanitário aqui para o estado. Esse trabalho foi intensificado, fazendo mais vigilância, inclusive nas rodovias, para que nada com suspeita, de região suspeita, pudesse entrar no estado.
Além disso, a desinfecção, né, foi intensificada dos veículos, não só de cargas de aves, mas de outras cargas vivas também que pudessem estar vindo de regiões próximas do foco. À medida que o foco no Rio Grande do Sul foi sendo combatido, foi sendo tratado, a partir do foco 10 quilômetros, tem uma zona onde todas as propriedades são visitadas, feita análise dos animais, é feita desinfecção, se necessário faz coleta, faz educação sanitária também. Assim que o estado do Rio Grande do Sul concluiu esse trabalho lá, o estado de Santa Catarina também passou a permitir a entrada de alguns animais de regiões que estavam suspensas, né? Lembrando que no começo ali, logo após o resultado positivo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina fechou todo o estado e nada entrava. Então, à medida que o trabalho foi sendo feito, a gente foi reduzindo as restrições, porque foi concluindo o trabalho lá no Rio Grande do Sul, e agora, nesse momento, só não circula mais em Santa Catarina aquilo que está dentro dos 10 quilômetros, como preconiza o protocolo do Ministério da Agricultura, os 10 quilômetros em torno da propriedade que foi o foco em Montenegro. Certo. Nós somos, como a senhora bem falou pelos dados, grandes fornecedores, principalmente para o mercado externo. A gente corre algum risco, embora que a senhora tenha falado sobre esse regramento dos 10 quilômetros no entorno onde foi descoberto o foco, a senhora ainda tem preocupação, ainda existe uma preocupação com relação justamente a essa negociação que a gente faz, ou seja, fornecendo as nossas aves para fora do país? Como é que funciona isso, Saul? Cada país tem as suas exigências, e essas exigências são negociadas com o Ministério da Agricultura. É o que chamamos de acordos bilaterais. E quando a gente vai exportar uma carga, essa carga só sai do Brasil com um documento chamado certificado sanitário, que é a garantia que o Ministério dá e que todas aquelas exigências de cada país, e um país e outro têm exigências diferentes, mas que elas foram atendidas. Ocorre que alguns certificados internacionais de alguns países consta lá que o país de origem do produto tem que ser livre de influenza aviária de alta patogenicidade. Então, nesse momento, os países que têm isso escrito no documento de exportação, eles não estão aceitando ainda os produtos do Brasil. Mas o Ministério da Agricultura, inclusive o governo do estado, o exemplo foi com o Japão, estão trabalhando. Desde o caso de Maracajá, no ano passado, em ave de subsistência, quando o Japão cancelou, né, suspendeu toda a exportação de aves aqui do estado de Santa Catarina, foi trabalhado em cima disso, e o Japão percebeu, entendeu todo o sistema de trabalho de defesa do estado e passou a trabalhar no Brasil, não só a qualidade do trabalho do estado, mas do Brasil todo, como defesa, né? E desta vez, então, porque o Japão mudou o seu certificado, o Japão só não está recebendo animais de exportação do município de Montenegro. Santa Catarina e o restante do Brasil e dos outros municípios do Rio Grande do Sul estão exportando normalmente para o Japão. E é esse trabalho de articulação que precisa ser feito, né, puxado pelo Ministério da Agricultura e apoiado pelos governos de estado, para que cada um dos países também reconheça o que o Japão reconheceu, a excelência da defesa agropecuária do nosso país. E eu digo mais, não só para as doenças das aves. Veja aí a febre aftosa, agora o Brasil até nem vacina mais, né? Já estamos caminhando para a certificação de livre sem vacinação da aftosa. Santa Catarina também já certificado desde 2008 como livre de peste suína clássica, ou seja, um conjunto de trabalhos técnicos, científicos e legais, com investimento do governo do estado, constante, desses 45 anos da cidade, para que esse trabalho seja feito diariamente. Muitas vezes o trabalho de fiscalização ele não é tão simpático, né? E a cidade sofre por conta disso, de ser visto
como fiscalização, mas no momento em que a gente precisa resguardar a nossa economia e a qualidade do nosso produto, é que a gente percebe como tudo isso vale a pena. Então, a defesa hoje está fazendo com que Santa Catarina não tenha nenhum caso confirmado em avicultura comercial até esse momento e trabalhamos para não ter nenhum. Certo. Presidente, muito obrigado pelas informações tão importantes para o nosso público, para as pessoas que nos assistem. Uma boa tarde a vocês da cidade, que a gente vai seguir acompanhando esse assunto, mas as suas palavras, de certa forma, trazem tranquilidade para os catarinenses. Uma boa tarde, presidente. Isso mesmo. Tranquilidade. E manter a guarda alta com as práticas dos cuidados de biosseguridade, né? As boas práticas no aviário, e com as aves silvestres, não toque se estiver doente, chame a SIDASC. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer um intervalo rápido aqui. Depois do intervalo, a gente vai abrir o link com Brasília para conversar com o senador Eduardo Girão, porque tem algumas informações das bets e também sobre o projeto da reeleição. E ainda o prefeito Leonel Pavan reuniu autoridades e o público em geral ontem à noite para apresentar um balanço dos 141 anos da sua, 141 dias do seu governo.